Muito bom ter vocês aqui. Mais um momento onde nós vamos estar estudando, discutindo, né? E eu vou falando aqui para quem vai ficar depois no YouTube, né? Tá? Dar um bom dia aqui, pedir para que vocês possam se inscrever no canal do YouTube da Mari, porque... Ai, que gostoso, Marta! Um café quentinho. Porque, gente, entregar conteúdo é bom, mas a gente precisa também de que mais pessoas possam também ter acesso, né? Eu digo assim que a internet facilita muito a nossa vida hoje, né? Então, por isso a gente tem que usar ela como nosso aliado. Então, vocês se inscrevendo no YouTube, no canal, contribui para que outras pessoas possam ter acesso, né? Contribui para que a gente também se sinta motivado, né, a poder estar aqui com vocês, porque daí nós sentimos que vocês estão juntos aqui, né? Marta, eu estou bem, graças a Deus, né? Um pouco cansada da rotina, né? E todos aqui um pouquinho também preocupados, né, em relação à situação do Rio Grande do Sul, ao que está acontecendo, né? A gente tem conversado com algumas famílias, eu conheço muitas pessoas que moram lá. E a situação não está legal, né, de todos os aspectos. Nós temos muitas famílias atípicas que não estão tendo acesso à medicação, famílias que não estão tendo recursos, né, para ter, eu digo assim, os próprios brinquedos, os próprios jogos sensoriais, né, como as crianças, principalmente autistas, se regulam. Então, assim, a gente está até fazendo uma campanha aqui de forma física, aqui em Joinville, para que a gente possa estar acessando, assim, esses materiais, né, e que possa estar sendo encaminhado até o final de semana, tá? Então, gente, se vocês puderem contribuir de alguma forma, não aqui, às vezes na sua cidade, né, com certeza tem alguém que está pensando, organizando e trabalhando para isso, porque é importante, né? É um cenário realmente de guerra. Quando a gente vê situações acontecendo, que nem aconteceu em Israel, na Ucrânia, é a mesma coisa, é esse mesmo sentimento que está acontecendo aqui, né? Que está acontecendo no Rio Grande do Sul e que quem está mais perto sente. Nós aqui de Joinville sentimos muito essa questão, porque a gente passa por muita chuva e a gente passou, assim, por muitos anos de alagamentos, né? Tivemos ano retrasado, ano passado, com situações muito críticas aqui por causa disso. Então, quem sente na pele sabe como que é, né? Eu já tive a rua da minha casa alagada, graças a Deus, né? Infelizmente, nós não tivemos nenhum problema nos prédios, nas casas em volta, mas na região, assim, né, já tivemos essa situação. Então, quem passa por isso sabe o que é, né? Então, que vocês possam contribuir de alguma forma ali, né? Além das orações, claro, mas também, se puder encaminhar água, né, os jogos lúdicos, brinquedos sensoriais, para que a gente possa estar auxiliando essas famílias também, tá bom? Então, gostaria aqui, né, de estar começando o nosso encontro de hoje. Nós vamos estar falando, né, durante as próximas semanas sobre a linguagem, porque dentro da musicoterapia, e principalmente, né, no tratamento e as sessões que nós realizamos com crianças autistas, a linguagem, ela é uma prática de evidência, a parte de comunicação, né? Então nós utilizamos a música, né, como ferramenta para desenvolvimento desta habilidade, né? Na semana passada nós falamos sobre as habilidades sociais, que ainda está em processo de investigação como prática de evidência. Nós temos muitos pontos positivos já alcançados, tá? Mas a linguagem, ela já está dentro de uma cartilha, lembra, né, que foi lançada em 2020, traduzida aqui para o Brasil, quais são as práticas de evidências, né, no qual as terapias, elas podem auxiliar no desenvolvimento da criança autista, e a área da comunicação e linguagem, ela já está, né, toda alinhada e desenvolvida. Então, gente, desde 2020, né, nós temos um número crescente de atendimentos de musicoterapia no Brasil, não só pela pandemia que aconteceu, não só pelo conhecimento da musicoterapia,
mas principalmente pela divulgação dessas práticas de evidência, né? Quando as pessoas começaram a ter acesso a essa informação, começaram a entender, né, em como a música ela auxilia e como a música tem esse poder de desenvolvimento, né, no ser humano, tá? A música, ela por si, ela já é uma linguagem, né? Ela já é desenvolvida pelo ser humano desde a época primitiva, né? Já falei isso aqui para vocês, e ela é utilizada como uma forma de comunicação por nós, né? Então nós nos comunicamos com a música para os nossos sentimentos, para as nossas ações, né? Pelos sons de sinais, por exemplo, sinais de trânsitos, né? Buzina, né? Apitos. Então são todas formas de comunicação. A música ela faz parte toda desse processo, tá? Então antes de iniciar, então, propriamente dito, a fala da musicoterapia e música no autismo e linguagem, a gente precisa decodificar um pouquinho mais, entender o que é a linguagem, tá? Eu vou só desligar o ar-condicionado, porque agora esfriou aqui, daí trava toda a garganta. Gente, o que realmente é a linguagem, tá? A linguagem, ele é um sistema que permite que o ser humano se comunique. Esse sistema ele foi desenvolvido por nós, seres humanos, né, através da nossa evolução cognitiva e de organização. E essa linguagem, né, a linguagem, ela pode acontecer, né, através dos nossos sentimentos, através das nossas opiniões, através das nossas ideias, através da nossa forma falada, né, da nossa comunicação verbal, através da escrita, e também através de sinais. Então, tudo que engloba comunicação, nós traduzimos, né? Nós vimos como linguagem, tá? A linguagem, por si só, ele é um sistema extremamente complexo, né? Nós temos muitas etapas, muitas fases para que o desenvolvimento da linguagem ela aconteça dentro de um ser humano, tá? Então, a linguagem, né, ela é aprendida e repassada através da socialização e da interação. Então, por isso que nós temos uma grande dificuldade, né, nas crianças autistas do desenvolvimento da linguagem. Por quê? Porque se nós aprendemos a desenvolver esse sistema através da socialização e o autista ele tem essa dificuldade de interação social, como é que a gente vai trabalhar essas habilidades? Como é que essa habilidade vai ser adquirida dentro do seu processo de desenvolvimento, né? Então a interação social ela é uma peça extremamente fundamental para adquirir a capacidade da comunicação. Tá? E a interação social, ela não se reflete somente a interação grupal, mas aquilo que acontece no par, que acontece aqui, frente a frente. Então, por isso que eu falei com vocês na semana passada sobre habilidades sociais. A gente precisava entender o que é uma habilidade social para que a gente possa entender esse desenvolvimento dessa linguagem, tá? Nós temos então assim um tripé, né, de funcionamento da linguagem, tá? A linguagem ela aciona todas as partes relacionadas aos aspectos cognitivos do cérebro, né? Então tudo aquilo que se desenvolve ao conhecer, ao organizar e desenvolver conceitos. Então o pensamento de ideias, né? O pensamento, a construção de ideias também faz parte do desenvolvimento da linguagem. A língua falada também está dentro desse tripé do desenvolvimento da linguagem. E a atuação linguística, o que é atuação linguística? Essa parte do desenvolvimento da semântica também faz parte do desenvolvimento da linguagem, tá? Então, assim, quando a gente tem uma criança que apresenta, né, que está dentro do espectro e ela não desenvolve seus aspectos de relacionamento com o outro, essa complicação do desenvolvimento da linguagem ela vai acontecer, tá? Então, assim, muitas das vezes nós temos situações de atendimentos aqui em que a criança ela não observa o que eu estou fazendo, né? Ela tem um interesse tão grande dentro de um objeto, ou dentro de um livro, ou dentro de uma atividade que ela está realizando naquele momento, que ela não
faz a busca de interação social. Então, como que eu vou estar ensinando isso a ela? Né? Então, primeiro, nós precisamos trabalhar essas habilidades básicas que foram faladas lá, né, na semana passada em habilidades sociais, que são o contato visual, né, o permanecer sentado, a imitação e a repetição. Então, nós precisamos trabalhar essas habilidades que são pré-requisitos para o desenvolvimento da linguagem, tá? Então, como é que em termos de aspectos de desenvolvimento infantil, como que acontece? Quais são as etapas, quais são as faixas etárias, né, em que o desenvolvimento ele acontece, né? Por exemplo, uma criança de 0 a 1 ano de idade, ela está no desenvolvimento pré-linguístico. O que é o desenvolvimento pré-linguístico? É quando a criança, o bebê no caso, né, ela observa, ela vira o seu rostinho, né, observando quando os pais estão falando com ela, ela sorrir ao ouvir a voz da mãe, ou a voz do pai, ou do seu cuidador. A criança, o bebê, ele responde aos sons do ambiente, além da fala, né? Por exemplo, os brinquedos sonoros, né? Quando nós estamos trabalhando com bebês, nós vimos muitos brinquedos sonoros. A gente tem muito, né? Até a gente já vê muito meme assim no YouTube, no Instagram, de pais, né? Que falam, olha aqui a família que deu esse brinquedo aqui, olha aqui, muito obrigado pelo presente, né? Mas isso é super importante, porque a gente está desenvolvendo essas habilidades, né? Outra questão dentro dessa faixa etária, né, da pré-linguística, o gostar de música, né, o desenvolver a brincadeira da dancinha, né, a questão do ritmo, associar o ritmo ao som, né? Então, ela vai desenvolvendo essas habilidades. Além disso, tem a questão do vocal, que já tem o balbucio, né? Que é o brincar com né? Brincar com essas formas de comunicação. E neste momento também, a criança já começa a desenvolver as suas emoções, né? Quando a gente faz as brincadeiras de cosquinha, pegar a barriguinha, né? Que a criança, o bebê, ele já dá aquele sorriso, também está se comunicando, ele está comunicando os seus sentimentos, tá? Então, de 12 a 18 meses, né, o bebê ele já começa a desenvolver a sua fala, né? Então, ele já começa a entender os comandos, né? O que é o comando? Quando nisso nós falamos de comunicação receptiva, né? É você dar o comando para a criança e ela seguir o comando que você dá. Ela te dar uma resposta desse comando. Por exemplo, não mexe na tomada. Não pode mexer. Se a criança entende que não pode mexer, né? Ela já está trabalhando e desenvolvendo a sua comunicação receptiva. Oséias fez uma pergunta, né? Isso já podemos estimular na gestação? Sim, tá? Nós já podemos estimular o desenvolvimento da linguagem na gestação através de estimulação sonora, tá? Na musicoterapia, nós temos a musicoterapia gestacional, né? Focal obstétrica, perdão, no qual trabalha dentro dessa linha, né, de estimulação na gestação, né? O bebê ali dentro na barriga, a partir da 16ª semana, ele já começa a ouvir os sons, né? Então nós temos os primeiros sons, que são os sons intrauterinos, que são os sons da mãe, e aí já começa também a ter a percepção do mundo que está fora, né? O reconhecimento de sons que estão próximos à barriga. Então sim, já pode ser estimulado a partir da gestação, e é muito importante que isso aconteça, tá? Quando eu estava grávida do Augusto, quando ele estava em torno de 5 meses de gestação, acho que 5 ou 6 meses, eu comecei a fazer aula de acordeon, né, para que ele pudesse sentir a vibração na barriga, né, e ter esse estímulo ali com as crianças, né, um estímulo com o instrumento e da vibração, né, para que ele pudesse ter esse contato com o mundo de uma forma externa, tá? Então, gente, a estimulação ela precisa acontecer sempre, né? E a gente brinca muito com aquela linguagem que nós falamos assim, o BBBs, né? BBB, né? BBBs,
no qual os avós, alguns familiares falam, mas a gente precisa estimular a forma da linguagem correta. Por quê? Você ensina uma forma de comunicação, depois você tem que fazer a correção da forma dessa comunicação, né? Então, gente, a brincadeira, ok, ela pode acontecer, mas a estimulação ela precisa ser da forma adequada, tá bom? Então, voltando lá para crianças, né, para os bebês de 12 meses a 18 meses. Nesse período de tempo, o bebê ele já começa a produzir algumas pequenas palavras. Então ele já começa a se comunicar água, né, pai, mãe. Alguns sons ele já começa a produzir se referindo à forma de comunicação, tá? Isso pode se estender um pouco mais. Tem algumas crianças que já apresentam algum atraso? Não pode, tá? Se com uma criança ali na faixa etária de 12 a 18 meses, ela não começar a se comunicar com pequenas palavras, né? Fazer imitação de pequenos sons vocais, por exemplo, de animais, né? Não precisa dizer o nome do animal, mas se você fala galinha, a criança já brincar com cocó, popó, né? O som do cachorro, au au. Se não realiza essas imitações, gente, já precisa ir para uma estimulação, já precisa trabalhar na intervenção precoce, tá? E a criança, o bebê nessa faixa etária ainda de 12 a 18 meses, ela começa a entender e dar significado às sentenças inteiras. Então você já consegue se comunicar com a criança, com o bebê, com ele, né, dizendo, agora é hora de ir embora, né, agora é hora de guardar os materiais, agora é hora de guardar os brinquedos, nós vamos tomar banho, né? Outra coisa que eu considero muito importante desde quando a criança é recém-nascida, tá? É a antecipação da rotina. Isso auxilia em dois aspectos, na parte de previsibilidade, e a gente acaba não gerando ansiedade na criança, tá? E já desenvolve os aspectos da comunicação também. Então, gente, dar a rotina para o bebê desde recém-nascido, ele já vai criando, né, esse hábito de entender o que vai acontecer. Então, se você chegar na criança por exemplo, é hora do banho, né? Você comunicar a criança vocalmente, verbalizando, falando, olha, agora nós vamos tomar banho, olha o som do chuveiro, da água, e começar a brincar com esses sons, né? E inclusive introduzir uma canção para esse processo, vai auxiliar muito nesse processo de estimulação da linguagem, tá? Além, né, de não criar uma ansiedade na criança, né? Porque ela sabe o que vai acontecer. É que nem adultos nós somos, né? Nós pensamos assim, se alguém... se você não está esperando por alguém abrir a porta da sala, né? Da sua sala, da sua casa, e essa pessoa vai lá e abre. Você não se assusta? Né? A gente se assusta. Então, da mesma forma, acontece no processo de aprendizado da criança. Ela não sabe o que vai acontecer. Você vai lá, liga o chuveiro, cai aquela água gelada. Ou você enfia a criança dentro de uma banheira. Ou é hora de trocar a fralda, você começa a tirar a roupa e tá conversando para o lado e tá fazendo outra coisa, né? Então, a gente precisa pensar todas essas questões e estar 100% ligada à criança nesses momentos, tá? Eu fui extremamente intencional da educação do Augusto nessa parte de desenvolvimento da linguagem, tá? Tanto eu quanto o meu esposo, né, o Everton, a gente desde recém-nascido, antes, né, na gestação a gente deu os estímulos e depois a gente continuou. Tanto que quando ele tinha 3 anos e meio, o desenvolvimento da linguagem dele já estava com uma criança de 5 anos e meio. Tá? Então, se vocês observarem, tem vídeos aí no próprio Instagram aqui da Mari, lá uns vídeos mais antigos, de vídeos quando ele tinha 1 ano e 6 meses, ele já estava um pouquinho mais adiantado, inclusive, produzindo o som de irá, de pra, sabe? Ele já tinha essa comunicação, esse desenvolvimento da linguagem, tá bom? Então, é super importante a estimulação. Quando o bebê ele atinge, então, passa dos 18 meses, né, até os 2 anos de idade, ele começa a fazer as primeiras combinações de palavras, né? Então aqui o seu cérebro ele já possui,
né? Eu brinco com as gavetinhas de vocabulário, a ponto de que ela começa a fazer essas combinações de duas palavras, por exemplo. Então, todo o subsistema sintático do desenvolvimento sintático e formológico, ele já começa a ser trabalhado essa faixa etária, né? Então, por exemplo, a criança, ao invés dela falar só água, ela vai falar quero água. Ao invés dela falar dá, ela vai falar me dá, né? Ao invés dela falar não, ela vai falar não quero, né? Então ela começa já a fazer essas associações, tá? Então é muito crucial a estimulação nesse desenvolvimento ali. E se a gente não observa esses detalhes no desenvolvimento do bebê, são sinais que a gente precisa estar atento no desenvolvimento infantil, tá? Porque esses são sinais principalmente de que algo não está acontecendo. Existe falha no processo de aprendizagem aí no desenvolvimento da criança. Então, depois dos 2 anos de idade, nós temos dos 2 aos 4 anos de idade, né? A criança ela começa então a realizar sentenças simples. Então, ela começa a desenvolver já, né, o teu sistema semântico, morfológico de linguagem, ele já começa a ser constituído, né? Ele já está constituído, ele já possui uma quantidade de vocabulário que permite que desenvolva essas sentenças maiores. E aqui também a gente começa a observar de uma forma extremamente ativa, né, o raciocínio lógico. A gente começa a perceber como é que a criança ela está desenvolvendo o seu raciocínio lógico, tá? Então é muito importante esse processo. E por fim, né, a partir dos 4 anos de idade, né, nós já temos o desenvolvimento das sentenças complexas, né, onde atinge a fluência da língua-alvo, quando nós estamos falando de língua falada, tá? Então, a partir dos 4 anos de idade, a criança ela já é fluente na língua, no português, por exemplo, ou no inglês, sei lá, qual é a língua nativa da criança, ok? Então, gente, se nesse processo, né, não está alinhado, a gente não consegue chegar ali na última etapa, que é a construção das sentenças complexas, né, e a fluência dessa linguagem, dessa comunicação, certo? Então, a gente precisa organizar todas essas etapas para que chegue ali e a linguagem ela esteja desenvolvida, tá? E agora, como é que isso é aplicada, né, no autismo? Né? A parte de desenvolvimento da linguagem, ela cabe a todos os processos da criança, tá? Isso aí a gente não vai, a gente não diferencia. E por isso que a gente tem que estar atento a todas essas etapas. Agora, o que acontece, né? Muitas vezes a gente atende crianças aqui que chegam para trabalhar na música, a parte de comunicação, a parte de linguagem, e elas não estão com essas habilidades envolvidas. Então, por exemplo, eu tenho crianças de 3 anos e meio de idade, que não desenvolveu a etapa de 12 a 18 meses, que é o quê? A execução da primeira palavra, né? Ou, né, muitos relatos que nós temos das famílias, a criança ela aprendeu até a falar 1 ou 2 palavrinhas quando tinha 1 ano e meio, mas depois ela parou de falar, né? Nessa idade, também nós temos a poda neural que acontece, né? O que é a poda neural, gente? É quando o cérebro ele faz uma reorganização e divisão, né, daquilo que ele aprendeu. Né? Então ali nessa poda neural é extremamente crucial de que o aprendizado ele aconteça de uma forma eficiente até ali, né? E depois ela acontece também mais para frente, tá? Então assim, se a criança chegou nessa fase, né, com 1 ano e meio e está falando 1 ou somente 2 palavras, vocês vão observar que realmente tem um atraso, né, de falha de linguagem. Então, o que vocês precisam avaliar? Primeiro ponto que precisa avaliar. Se essa criança ela não saiu dessas palavrinhas, se ela falando só 2 palavras, produz o som do cachorro au au e só fala mã, por exemplo, tá? O que aconteceu? Alguma coisa lá atrás não está desenvolvido. Aí a gente tem que avaliar o quê?
quais são os processos de habilidades básicas que essa criança está falhando, né? Que esse bebê está falhando. Então a gente tem que avaliar ali o quê? Como é que está o contato visual? Se a criança, se você chama pela criança, ela responde ou não, tá? Se a criança ela realiza imitação, se ela não realiza a imitação, gente, a gente já tem questões aí que precisam ser trabalhadas, tá? Então é crucial a gente entender essa parte inicial. Então eu já cheguei a atender bebês, né, de 6, 7 meses de idade, que a família já identificou o atraso de linguagem, e ela falou: olha, Nilza, eu estou observando, quando eu estou amamentando, ela não faz contato visual comigo, eu chamo pelo nome, ela não me responde, né? Porque nessa idade a criança a repetição é tanta pelo nome que ela precisa já ter entendido. Se ela não realizou, né? Se ela não atende pelo nome, a gente também já é um sinal de alerta. Então a gente já inicia a estimulação precoce, tá? Então é isso que é importante, pessoal, a gente realizar essa estimulação, né? Observou, viu que tem atraso, pum, já vai para uma atividade, tá? Nilza, precisa ser diretamente para a musicoterapia? Não, não precisa. O que muitas vezes eu encaminho a família para aula, inclusive de musicalização infantil, tá? Principalmente o bebê, porque ali, inclusive, a gente consegue entender um pouquinho mais se o desenvolvimento da linguagem está faltando, ele não está acontecendo pela falta de estímulo, ou se realmente, né, está associado a algum transtorno ou alguma deficiência que está acontecendo, né? Porque muitas vezes as famílias chegam: meu filho não está falando. Aí você pergunta: o que você está fazendo para estimular, né? Tem usado telas, né? Como é que tem sido o relacionamento, o convívio social? Tem acesso a outras crianças? Se não tem, gente, a gente precisa primeiro colocar a criança sendo exposta a um processo social. Depois a gente trabalha aí a gente vai entender um pouquinho mais essas habilidades, tá bom? Então, ó, eu vou hoje encerrar por aqui, tá? Eu vou estar indicando para vocês esse livro aqui. É o Marco de Desenvolvimento da Linguagem de 0 a 6 anos, né? Nos aspectos fonológicos, semântico, morfossintáticos e pragmáticos. Ele é um livro fino, gostoso de ler e que traz muita informação sobre essa faixa etária, tá? Então daqui dá pra gente tirar muitas coisas, e é esse material aqui que eu uso, né, quando eu vou trabalhar com curso, e eu indico para quem está comigo, para poder estar lendo, entendendo um pouquinho mais sobre a linguagem, tá bom? Gente, semana que vem eu vou estar falando com vocês, tá, sobre os pontos que nós precisamos observar nas crianças a partir de 18 meses, tá bom? E nós vamos começar a pensar quais são os aspectos de habilidades, né, e desenvolvimento semântico que a gente precisa desenvolver dentro dessas faixas etárias, tá bom? Um beijo para vocês, um bom dia, tá? Deus abençoe a cada um de vocês aí e nos vemos na quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigada, tá, gente? Obrigada, Cíntia, Zéias, Carol. Tchau, tchau, galera.